O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público. Esta semana, o conflito laboral numa empresa com 26 anos de história, a Auto Europa. As ligações do sindicalismo aos partidos. E a visão de António Chora, histórico sindicalista, e de Elísio Stank, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Déficit inferior 10%, 2,5%, para 2,7%, 0,8%, 3%. 3%. Corrijam-me lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Vamos ao início da história, num som do arquivo RTP. O Primeiro-Ministro não tem dúvidas. Ele é bom para o emprego, para a indústria e para toda a economia nacional. Estamos em 1995. E o grau de incorporação nacional do veículo que aqui começa a ser produzido demonstra a orientação correta da política industrial que tem vindo a ser prosseguida. A Auto Europa é hoje a maior multinacional instalada em solo português. Tem mais de 3 mil trabalhadores e representou no ano passado 0,8% do PIB. Já agora, uma curiosidade. Desde o início deste episódio ficou pronto mais um carro em Palmela. Sai um a cada 84 segundos. Mas afinal, o que está em causa no atual conflito laboral na Auto Europa? Trabalhar aos sábados. Os trabalhadores da fábrica estão contra a intenção da administração da Auto Europa, que quer uma mudança nos horários laborais. O objetivo do trabalho ao sábado é dar resposta ao aumento de produção resultante da chegada de um novo modelo da Volkswagen, o T-Roc. A Auto Europa sempre foi vista como um reduto da luta sindical. A importância desta fábrica levou sempre a que os sindicatos quisessem disputar aqui a sua influência, com o objetivo de obter a maioria na Comissão de Trabalhadores. No Poder Público desta semana, ouvimos António Chora e Elísio Stank sobre a politização dos sindicatos e a situação que se vive atualmente na Auto Europa. Elísio, podemos dizer que a luta pela influência dentro de uma empresa acaba por ser também um campo de luta política? Na sociedade em que vivemos, digamos, o critério da propriedade privada, reconhecida nas leis, obedece, digamos, aos princípios do capitalismo que rege as economias no mundo ocidental. Este é Elísio Stank, professor e especialista na área do sindicalismo. E, portanto, há um desequilíbrio muito evidente de poderes e de condições de participação e de influência nas decisões. É por isso que, tradicionalmente, à luz do Estado de Direito, aquilo que se desenvolveu desde o século XIX como o chamado direito do trabalho, se destinou sempre a assegurar a proteção do elo mais fraco desta relação entre a força de trabalho assalariada, por um lado, e os detentores do capital, ou seja, os administradores das empresas, por outro lado. E é daqui que surgem os sindicatos e as comissões de trabalhadores. Mas, Elísio, estes órgãos são diretamente ligados às forças políticas? As lutas dos trabalhadores e os processos de negociação e de diálogo que existem em qualquer empresa, sobretudo, enfim, numa empresa com uma dimensão média ou grande, esses processos têm elementos políticos, mas não necessariamente, digamos assim, obedecendo a uma lógica partidária ou político-partidária, que muitas vezes, apesar disso também ser legítimo, mas muitas vezes acaba por ser até prejudicial aos interesses imediatos dos trabalhadores. E qual é que é o interesse dos partidos em estarem presentes nestas comissões de trabalhadores? O interesse dos partidos é influenciar a sociedade, é influenciar o eleitorado, é, digamos, tirar dividendo daquilo que eventualmente possam ser desfecho de uma determinada luta, ou porque procuram afirmar-se na opinião pública como os defensores de uma determinada classe, de um determinado setor, e sem os quais essa classe e esse setor teria mais dificuldades em negociar ou em se organizar. E esta ligação entre os partidos e os sindicatos é mais procurada pelos próprios partidos
ou pelos sindicatos? É evidente que estas questões só se podem compreender, digamos, numa visão mais profunda à luz da história, não é à luz do passado. E evidentemente que sendo o movimento operário e sindical uma força coletiva tão poderosa na transformação das sociedades ocidentais, obviamente que os partidos, sobretudo partidos mais à esquerda e que se pretendem, enfim, afirmar como defensores das classes trabalhadoras, com certeza que desenvolveram aí o seu trabalho organizativo e disputaram, portanto, a sua influência. Evidentemente que nós sabemos que, em especial, o movimento comunista teve uma implantação desde o início muito grande, desde finais do século XIX, pelo menos, no mundo ocidental, junto dos trabalhadores manuais. No caso da Auto Europa, a lista mais votada foi uma lista independente. Isto quer dizer, de alguma maneira, que os trabalhadores estão a tentar evitar uma politização da empresa? É verdade que essa lista, que teve a maioria dos votos na Auto Europa, se afirmou como desligada e independente de sindicatos e de partidos, mas nós não sabemos, e nós concretamente não conhecemos ainda no detalhe, que tipo de estruturas, que tipo de esquemas, que tipo de alianças e que tipo de ações foram desenhadas por setores eventualmente mais implantados dentro da empresa e mais organizados, não é? O que sabemos é que o cabeça de lista da lista vencedora se assumia como independente, de facto. E também sabemos que tinha um discurso bastante empático com os interesses dos trabalhadores, enfim, que pode ser considerado algo populista, e que esse discurso acabou por penetrar e acabou por trazer a dividendos ao ponto dessa lista sair vencedora. Por outro lado, também é verdade que há um desgaste da vida política, da vida partidária, e isso acaba por se refletir também no campo sindical. As gerações mais jovens da força de trabalho, apesar de mais qualificadas e com níveis de educação mais avançados, mas têm menos propensão à militância política e à militância sindical. Daí que, como nós sabemos, muitas forças políticas portuguesas muitas vezes se organizam e se escondem por trás de outro tipo de estruturas e alianças porventura mais abrangentes e que escondem de alguma maneira, digamos assim, a hegemonia partidária que está por trás. Já reformado, António Chora foi líder da Comissão de Trabalhadores da fábrica da Volkswagen durante 20 anos. António, qual é hoje a importância dos sindicatos nas empresas? Eu penso que são bastante importantes, principalmente em empresas que não têm comissões de trabalhadores. Mas mesmo nas que têm, são sempre importantes. O sindicato, como eu costumo dizer, é uma organização que vê a floresta, a Comissão de Trabalhadores vê a árvore onde é que está. Portanto, faz sempre falta ter sindicatos nas empresas. Se tivesse de convencer um trabalhador a sindicalizar-se, qual é que era o seu principal argumento? Essa é a parte mais difícil. Neste momento não há contratação coletiva, não há nada. Não lhe ia dizer sindicaliza-se que a gente oferece uma agenda no final do ano. Quer dizer, quando há contratação coletiva, a gente pode e deve dizer ao trabalhador que sindicalizando está sobre a alçada da contratação coletiva que o protege da lei geral. Quando não existe. A lei geral, por lei geral, posso oferecer um advogado se ele tiver um problema com a empresa, mas isso é um fato de história que o trabalhador não vai de novo para uma empresa para pensar em ter problemas. A ligação partidária aos sindicatos é mais procurada pelos próprios partidos ou pelos sindicatos? Eu penso que os partidos organizam-se e organizam-se através de militantes. Os militantes são trabalhadores. Depois é uma questão de, digamos que, de medir forças. A questão que se coloca aqui, que a seguir ao 25 de Abril, o Partido Comunista era o partido mais organizado, foi o partido que ocupou os chedes dos sindicatos todos e, portanto, em função disso, ele é o partido que mais poder tem dentro da CGTP, mas também o PS e o PSD se encarregaram de criar a UGT. Focando agora na Auto Europa, tendo sido António uma das principais pessoas que deu um cunho pessoal aos sindicatos da Auto Europa, como é que olha para a situação atual de conflito laboral? Eu penso que, havia um processo negocial em curso e vai ser reaberto. E a greve faz parte disso. A greve não é mais do que a continuação de um processo negocial que falhou ou que não falhou e que é necessário reabrir. Portanto, a situação neste momento é uma situação de impasse, mas tenho esperanças que as coisas vão ao seu caminho, que agora, quando a nova Comissão de Trabalhadores tomar posse, que seja possível encontrar uma
uma saída em que os trabalhadores fiquem a ganhar. Não é? A lista mais votada para a Comissão de Trabalhadores foi uma lista independente de Fernando Gonçalves, que elegeu 4 dos 11 lugares. Como é que vê o futuro do papel da Comissão na Auto Europa? Esta votação representa uma rejeição do sindicalismo ligado aos partidos ou não? Penso que isso nunca vai acontecer. O sindicalismo dentro da Auto Europa sempre se conseguiu manter independente da Comissão de Trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores independente dos partidos, independente do sindicalismo. Todos nós tínhamos ligações a partidos, porque aquelas pessoas que dizem que são contra os partidos, isso era no tempo do Salazar. O Salazar é que dizia que não era preciso partidos, bastava ele resolver o problema. Portanto, isso foi chamado a uvas, não é? E as pessoas não podem acreditar nisso. Os partidos podem ter os seus erros, mas sem partidos não há democracia. Digamos que é populismo puro vir dizer que não se tem partidos ou que não se é simpatizante nem de partidos nem de sindicatos. Quem está à parte disto tudo está à parte do mundo e está à parte do mundo laboral e anda na lua só. Para terminar, António, concorda com o trabalho aos sábados, que é um dos pontos que estão na origem do conflito laboral? Quer dizer, depende da situação como ela for negociada. Não é? Eu sou uma pessoa que trabalhei 28 anos por turnos e 18 deles em turnos, 18 não, todos eles com trabalho ao sábado. A situação não altera para uma situação diferente. São trabalhadores que nunca trabalharam ao sábado a não ser em trabalho extraordinário. Neste momento é preciso encontrar algo que organizaram a sua vida assim e não entraram numa empresa que já trabalhava assim. Portanto, é necessário chegar a um entendimento, chegar a um acordo para ver como ultrapassar esta situação. O objetivo é que tem que se fazer os carros para os vender, para que a fábrica tenha futuro. Isso é o principal objetivo. A nova Comissão de Trabalhadores, que ainda não tomou posse, é composta por representantes ligados a 4 listas, das 6 listas candidatas. As listas que concorreram como independentes elegeram 8 dos 11 representantes em 3 listas diferentes, nenhuma delas com maioria. A lista ligada à CGTP elegeu 3 representantes. Já a lista do coordenador da Comissão de Trabalhadores de Missionária, ligada ao Bloco de Esquerda, não elegeu qualquer representante, assim como a lista ligada à UGT. Inês Ameixa. Ruben Martins. No Poder Público. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.